Olá, cara cursista, seja novamente bem-vindo, bem-vinda a mais essa conversa sobre a tecnologia assistiva. Hoje eu vou fazer uso de slides para demonstrar a classificação e características da tecnologia assistiva. Então, conforme o seu guia, né, as categorias da tecnologia assistiva, segundo a Rita Best, as características de um serviço de tecnologia assistiva e o que é e o que não é a tecnologia assistiva, né? Uhum. Então, esse sistema de classificação, né? A Rita Best, aquela pesquisadora que a gente já tinha conhecido, ela falou que tem diferentes formas de classificar a tecnologia assistiva, né? Uma delas é a ISO, né? Um parâmetro internacional. E ela, junto com o pesquisador Tunoli, eles organizaram esse sistema de classificação, né? Que a gente vai considerar aqui, com o objetivo de organizar os recursos, que a gente viu que tecnologia assistiva é um termo que compreende coisas muito amplas, né? Então, ela organizou em categorias úteis tanto para a prática quanto para a pesquisa. Esses slides que vocês vão ver agora são da própria Rita Best, tá? A referência. Então, uma das categorias, auxílios para a vida diária. Então, a gente tem ali a colher, né? Curvada, apropriada para quem precisa dessa ferramenta, né? Então, o objetivo desses auxílios da vida diária, favorecer o desempenho autônomo, independente de tarefas rotineiras, ou que facilitam o cuidado das pessoas, né? No que se refere a se alimentar, cozinhar, vestir, tomar banho, executar necessidades e cuidados pessoais. Aqui entram os materiais pedagógicos, os materiais de uso de sala de aula, por exemplo, adaptados. A comunicação aumentativa e alternativa, né, que a gente não vai detalhar agora, porque esse será o próximo módulo ministrado pela excelente professora Lisbeth Soares. Então, destinado a entender, a atender pessoas que possuem necessidades de comunicação, né? Então, comunicação aumentativa e alternativa, a CA, ela é um tipo, uma categoria da tecnologia assistiva. Recursos de acessibilidade ao computador e dispositivos móveis. Então, pode ser tanto hardware, né, a parte física, quanto o software, ou seja, o que roda lá, né, é, idealizado para tornar o computador, o dispositivo, acessível às pessoas com privações sensoriais, né? Então, acionador, as ponteiras, recursos, visuais aditivos, né? Então, teclados modificados, teclados virtuais, mouse especial, acionador diverso, software de reconhecimento de voz, os dispositivos apontadores a partir do movimento de cabeça, movimento de olhos, né? Ondas cerebrais, o pensamento, órteses e ponteiras para digitação, entre outras coisas. Recursos de acessibilidade ao computador e dispositivos móveis. Então, os softwares leitores de tela, software para ajuste de cores e tamanho, né? Os softwares leitores de texto impresso, OCR, impressora Braille, linha Braille, impressão em relevo, entre outros. Sistemas de controle de ambiente, também é outra classificação da tecnologia assistiva, aquilo que permite ligar, desligar, ajustar os aparelhos, a luz, o som, né? Quando o controle remoto pode ser acionado de uma forma direta ou indireta, nesse caso, né? E hoje em dia, esses dispositivos têm ficado mais acessíveis, né? Alguns deles, como, por exemplo, algumas funcionalidades da Alexa. Sistemas de controle ambiente, da mesma forma, né? Então, do que a gente chama de casas inteligentes, que se ajustam às informações do ambiente, ajustando temperatura, luz, de acordo com a hora do dia. Projetos arquitetônicos para acessibilidade. Então, todos os projetos de edificação e urbanismo, né? Que são pensados para garantir o acesso, a orientação ou a mobilidade de todas as pessoas, né? Essas adaptações estruturais, reformas das casas, dos ambientes educacionais, do trabalho, né? É, por meio de rampas, elevadores, adequações em banheiros, mobiliário, tudo que retira ou reduz, né, a barreira física do acesso. Órtese e prótese, então diferença, né? Prótese, peça artificial que substitui uma parte
do corpo. Uma perna, um braço mecânico. Órtese é algo que você coloca junto de uma parte do corpo para ele posicionar melhor, para estabilizar ou melhorar a função. São confeccionadas geralmente sob medida, né? E ajudam ali na mobilidade, nas funções manuais, manejo de objetos, correção postural. Adequação postural, né? Então, é aquilo que contribui para a manutenção de uma boa postura, alinhada, estável, confortável e distribuição do peso corporal. Adequação postural ainda, né? É, quando ele auxilia e estabiliza, né, as questões de ficar deitado ou em pé, almofadas, estabilizadores, compõem esse grupo, né, de tecnologia assistiva. A postura é essencial, né, para o desempenho de qualquer função, inclusive no segmento educacional. Auxílios de mobilidade, provavelmente a gente já conhece, né? Muitos deles, bengalas, muletas, andadores, carrinhos, cadeiras de roda, elétricas ou não, manuais, né? Qualquer tipo de veículo, equipamento que melhora a mobilidade pessoal. Auxílios para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em áudio ou informação tátil, né? Então, auxílios ópticos como lentes, lupas, né? Lupas eletrônicas, os softwares que ampliam a tela, material gráfico com textura, relevo, mapas e gráficos táteis, o software OCR, né, que em celular, que transforma, que identifica os textos, né? Auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para traduzir conteúdos de áudio, imagem, texto e língua de sinais. Então, esses auxílios incluem aparelhos auditivos, sistemas de alerta tátil visual, celular com mensagem escrita, chamadas por vibração, software que favorece a comunicação telefone, né, no celular, que transforma em voz o texto digitado e o texto em voz. E avatares em libras, sistemas de closed caption. Adaptações em veículos, então, tudo que possibilita que uma pessoa com deficiência física possa dirigir um automóvel ou facilitadores de embarque e desembarque, como elevadores para cadeiras de rodas, né? Rampas para cadeiras de rodas, serviços de autoescola para pessoa com deficiência. Esporte e lazer, recursos que favorecem a prática de esportes, participação em atividades de lazer. E ali um destaque, né, aos parquinhos inclusivos, com brinquedos que permitem a, a participação das crianças com deficiência. O direito ao esporte e ao lazer também se faz presente na LBI, não só na perspectiva, então, terapêutica e educacional, o lazer também é um direito da pessoa com deficiência, o acesso ao direito. Então, algumas características da tecnologia assistiva. Então, a funcionalidade dela, né, tem que se adaptar às necessidades de quem usa, ela tem que ser durável, né, e tem que ser acessível a essa pessoa. E o usuário, a pessoa que vai fazer uso dessa tecnologia assistiva, ele é a parte ativa na escolha e na adaptação, né? Então, a escolha e a adaptação no uso parte do usuário. Não é o médico que escolhe. É claro, né? Algumas questões relacionadas à saúde, existe essa participação, essa correlação. Mas quem escolhe, quem decide, quem opta é o usuário. O que que é, então? Será que tudo que a gente usa, né, e contribui para alguma funcionalidade é tecnologia assistiva? Aí, de acordo com a Rita Bert, nem tudo é tecnologia assistiva, né? Então, equipamentos médicos, né? O próprio software educacional, o computador, notebook que teu estudante com deficiência usa, ele, em si, não é uma tecnologia assistiva. Ele passa a ser uma tecnologia assistiva, esse recurso, quando remove a barreira específica daquele aluno, né? Então, se direciona novamente ao olhar a partir da perspectiva da pessoa. Quando é alguma coisa que resolve a vida daquela pessoa, a gente considera tecnologia assistiva.
A Rita Bert, então, né, propõe essas três perguntas para a gente entender. Para a gente saber se isso aqui é uma tecnologia assistiva ou é só um recurso tecnológico, ou é um recurso educacional, o que que é? Primeiro, é utilizado por uma pessoa com deficiência? Ela remove barreiras à participação em atividades? Ela aumenta a autonomia e independência? Se você respondeu sim a todas as perguntas, sim, a gente pode entender este recurso, essa estratégia como uma tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva, um conceito amplo, né? Vai desde o engrossador de lápis até a automatização de uma casa inteligente. Ela pode ser simples, acessível, como a colher, né, curvada, ou de alta tecnologia, como os equipamentos, os softwares. Sempre deve ser envolvido o usuário na sua escolha. Ele é a parte ativa, né, na decisão, na escolha, no uso. E então, reforçando que a tecnologia assistiva é sobre direitos, cidadania e inclusão. Na nossa próxima conversa, a gente vai entender tudo isso a partir da perspectiva educacional. Obrigada e a gente se vê.